em relação ao paciente que evoluiu com falência de acesso. Certo. E aí, o que tem de recurso para esse cara? Tipo Tá. assim, ele não tem mais punção, ele não Tá. tem mais fístula para fazer. Tá. E aí, como é que a gente aborda esse cara? Então, vamos lá. A gente hoje em dia tem alguns dispositivos, tá, que a gente pode usar, que o paciente, por exemplo, não tem mais fístula autóloga, né, que a gente chama, ou seja, fístula com a própria veia, tá? Então, a gente tem alguns dispositivos que a gente consegue utilizar. Não sei se você já ouviu falar do Hero. Não. O Hero, tá. Então, o Hero, ele é um catéter que eles desenvolveram, que você faz com uma prótese, justamente para esses pacientes que não tem mais fístula, não tem mais veia para fazer o acesso, e tem uma estenose venosa central. O que é isso? É um entupimento aqui das veias próximo ao pescoço que drenam de volta para o coração. Então, esse é um dos mecanismos que a gente pode utilizar. Então, você coloca uma prótese junto ligada aqui da artéria braquial e você ultrapassa através de uma punção aqui da jugular, você ultrapassa essa estenose e coloca uma prótese junto com um stent por dentro do coração. Isso, assim, é o último caso. Nossa E Senhora. mesmo se tiver trombosada, a braquial? Não, a artéria tem que estar funcionando, tá? Mas a artéria geralmente está funcionando. O problema é a veia. É a veia, né? Isso. Justamente. Exatamente, tá? Foi até interessante que eu fiz, enfim, acabei fazendo um fellow fora, na França, e o meu mentor lá, ele utilizava muito essa tecnologia, e ele era especialista em pacientes com falha de acesso. Então, ele fazia umas coisas, assim, super diferentes para pacientes que tinham estenose venosa central. Ele conseguia bypassar essas lesões e fazer, junto com uma prótese e o stent, fazer o fluxo circular por ali. Então, às vezes o paciente não tinha uma veia, mas ele conseguia criar um túnel no subcutâneo junto da veia aqui do coração, né? Até uma veia ou do braço ou uma subclávia, por exemplo, alguma coisa assim. Então, hoje em dia tem bastante tecnologia para paciente falha de acesso, mas o interessante é que a gente não deixe chegar lá. Exatamente. Tá? Porque cirurgias já são bem maiores. Deixa de ser aquela cirurgia simples, rapidinha, de 40 minutos. Tá? E aí, por mais, agora dando a minha... Eu também dou minha ciscada no transplante. Né? O paciente que falha acesso, ele também pode transplantar. É uma das opções terapêuticas. É uma das principais. Só que nem sempre você consegue usar a ilíaca. Sim. Aí você sai daquela colocação habitual do rim, que seria ali nas fossas ilíacas, né? Sim. Você tem que colocar o rim dentro da barriga. Sim. É outra cirurgia. Muito maior. Exatamente. Muito maior. Então, assim, chegar na falência nunca é bom. Não, nunca é bom. Nunca vai ser bom pro doente. Exatamente. E aí você acaba tendo que colocar o paciente em prioridade. Foi um paciente que não organizou ali todo o pré-operatório, tudo direitinho para receber esse rim. Exatamente. Então, além da cirurgia ser mais complexa, da gente ter que colocar, às vezes, sei lá, numa esplênica ou alguma coisa assim, que a gente já teve alguns transplantes assim, que já são transplantes bem mais complexos, você ainda tem um paciente ali que não se preparou para receber aquele rim. Então, né, de uma maneira tão organizada. Né? Exato. Sim. Então, cara, falha de acesso é um tema, assim, muito complexo e que o ideal é a gente não deixar chegar lá. E tem alguma outra terapia que você queira comentar aqui? Cara, tem assim, sobre fístula e acesso vascular, tem algumas coisas, algumas tecnologias bem legais, tá? Que eu queria trazer, até que eu vi lá fora também, que ainda não tem aqui no Brasil. Que a gente está conseguindo fazer agora, fístula percutânea. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Sacanagem. Legal, né? Você não abre mais, é isso? Não abre mais. Cara, eu fico imaginando como é que o cara teve a ideia. Vou juntar uma veia numa artéria e vou criar um acesso para diálise. Como é que esse cara teve essa ideia? Muito bom, Onde é que saiu isso? Brescia Semino, lá da Itália. Eu fico pensando nisso da diálise peritoneal. Como que o cara pensou que uma membrana do peritônio vai fazer a troca ali, vai fazer a função é muito legal. A pessoa acorda e fala, não. Porque a primeira coisa que você pensa quando um órgão falha, eu vou fazer uma máquina, né? Alguma coisa que vai substituir aquela função. Primeira coisa, humanamente falando, né? Sim, que claro. já transcendeu já. Não, vem o primeiro louco. Vem o primeiro louco. Aí faz a fístula.
Aí vem um outro louco, fala assim, aquela ideia que ele teve, eu posso melhorar aquela ideia fazendo a percutânea. Tá fazendo a percutânea. Cara, isso é surreal, velho. É bem interessante. Então, assim, a tecnologia é a favor do paciente, óbvio. Isso é maravilhoso. Sim. É muito interessante. E como é que é? Me conta dessa aí. Vamos lá, como é que funciona a percutânea? Então, o que significa percutâneo, né? É só um furinho, você consegue fazer a fístula através de um furinho pela pele. Então, geralmente a gente faz aqui na fossa aqui, né, do cotovelo, né, na fossa cubital. Então, você vem, pega a cefálica, que é essa veia que passa aqui em cima, né, do braço, que é mais ou menos ali a do Alisson. Essa daqui. E aí você faz um furinho com uma agulha, passa um fiozinho quer dizer, antes disso, você fura ela, aí você vem aqui no meio a gente tem a perfurante, uma veia perfurante, tá? Que ela junta tanto a cefálica quanto a basílica e ela mergulha para o sistema profundo. E aí, olha a sacada, essa veia perfurante, ela passa colada na artéria radial, na junção da radial com a ulnar, que vai virar a braquial. Então, ela deita em cima. Na maioria, em 90% das pessoas que tem essa anatomia, então ela deita em cima da radial. Então, você consegue, através de ultrassom, puncionar a cefálica, aí você vem, navega com ela com ultrassom, não precisa de contraste, não precisa de raio-x, nada disso. Só com ultrassom você vem, funciona. Entra na artéria através da veia, passa um fiozinho, ganhou aquele fiozinho, e aí você passa o catéter, tá? Hoje em dia eles usam muito, eu vi muito com elipses. Então você usa o elipses, e o que ele faz? Ele faz uma cauterização daquela veia junto com aquela artéria. Passa um balãozinho, aumenta um pouquinho o buraco, pronto. Frêmito. É muito doido. Uau. Muito legal. Frêmito tanto na cefálica quanto na basílica. E aí, enfim, aí a gente tem depois a discussão enorme sobre as fístulas feitas percutâneas, porque são fístulas mais macias, são fístulas com fluxos um pouco menores, mas que são suficientes, então tem uma dificuldade maior de punção, enfim. Mas é uma tecnologia muito legal, ainda é uma tecnologia que não chegou no Brasil. Eu já até falei com a empresa, eu falei, eu quero trazer isso para cá, pelo amor de Deus, o que eu preciso? E aí eles falaram que aí nos próximos 2 anos eles estão acertando com a Anvisa para poder trazer essa tecnologia aqui para o Brasil.